Cadelinhas de Selton Mello, univos, porque esta aula é sobre o Alto da Compadecida 2, né, Melzinha? Ai, fala, Melzinha, só sei que foi assim. Eu só sei que foi assim, gente, só sei que foi assim. O Alto da Compadecida 2 saiu bem em seguida de Ainda Estou Aqui. Então, Selton Mello chamou você para ir no cinema ver Ainda Estou Aqui, você foi? Foi. Aí ele foi lá e chamou você para ver o Alto da Compadecida, você foi? Eu espero que sim. Você já assistiu o Alto da Compadecida há 25 anos atrás? Não foi 25 anos atrás, porque você provavelmente não era vivo, mas você viu aí em algum momento e você aprendeu que falava sobre cultura nordestina, diversidade cultural. Aí veio, de 25 anos depois, a mesma história, uma releitura, não mais feita, obviamente, por Ariano Suassuna, mas uma continuação feita por Guel Arraes, imaginando os nossos dois protagonistas, Chicó e João Grilo, se reencontrando 25 anos depois daquela primeira fase da história. Então, nessa história, João Grilo tinha sumido da cidade e volta 25 anos depois e eles se metem em mais algumas confusões. O que eu estou te convidando aqui para pensar é: você poderia citar o Alto da Compadecida 2 como repertório sociocultural para falar de cultura nordestina, para falar de diversidade cultural brasileira? Obviamente que sim, isso é o mais fácil. Mas o convite aqui é que você brinque com os repertórios, use o que você já consumiu de cultura como possibilidade de repertório para outros assuntos. Por exemplo, você poderia usar essa história leve, maravilhosa, fofa, para falar do poder da amizade desses dois protagonistas que se reencontram depois de 25 anos e eles têm uma conexão incrível. Eu não vou dar detalhes dessa história, mas se você já assistiu, eles sabem até o que o outro está pensando, exatamente como na primeira fase da história. Muito bem escrito, novamente, Guilherme Arraes acertando aí direitinho o modo como os dois acertam perfeitamente o que um vai fazer com o que o outro já fez em cada um dos enredos e das confusões que eles se metem. Mas, para além de uma história engraçada, é uma história de cumplicidade e de amizade muito bonita. Vamos nadar em águas mais profundas? Posso usar essa história para falar de uma religiosidade e posso falar de uma religiosidade eurocêntrica. Tem um momento dessa história que, evidentemente, é um momento engraçado, que está se falando de um suposto milagre acontecido com o João Grilo, o mesmo milagre que supostamente aconteceu no filme 1, e aí rola uma confusão e um bafafá na cidade, e se fala assim: mas você acha mesmo que Deus ia sair lá da Europa, Nossa Senhora ou Deus, ia sair lá da Europa, se desbancar lá da Europa para vir aqui para o sertão fazer um milagre? Essa frase é para ser engraçada, é engraçada, mas ela também é um ponto de reflexão sobre o quanto a religiosidade que aparece nesse filme e que aparece, evidentemente, em muitas casas e igrejas brasileiras é uma religiosidade centrada em ideais, em visuais europeus. Nada mais resumido do que isso. As imagens, os rituais são completamente trazidos de fora. Pouca coisa é daqui, feita da própria terra. Pouca coisa é tirada daqui. Esse é um ponto de reflexão. A gente poderia usar numa prova se alguém citasse algo sobre isso. A gente também poderia citar um momento em que João Grilo, muito engraçadamente, começa a brincar com o coronel e com o dono da loja de móveis, e os dois começam a colocar dinheiro na rádio e fazer programas de rádio usando o João Grilo, e ele vai fazendo ali uma disputa entre os dois, vai ficando no meio da disputa entre eles na rádio,
para conquistar mais pessoas, e evidentemente depois disso isso vai virando uma disputa política, porque a rádio vai ganhando a atenção das pessoas, e a rádio, o tempo de rádio é comprado com o dinheiro dessas duas pessoas, o dono da loja de imóveis e o fazendeiro. Essa rádio representa a comunicação na cidade, então existe um simbolismo que também uma super jogada, não é a história principal, mas é um repertório que você poderia usar, uma história simples. Vamos para mais? Tem mais 2 temas que você poderia usar dentro dessa história leve, mas temas que não são leves. A gente poderia usar um tema que já tinha se repetido lá na história 1, que é o racismo. A gente tem no filme 1, Jesus sendo representado por um artista negro, por um ator negro, que já tinha sido escolhido, evidentemente, para causar um incômodo, para causar uma polêmica. Então, aqui na história 2, a gente tem Maria, mãe de Jesus, representada lindamente por Thaís Araújo, uma artista também negra, evidentemente escolhida de forma proposital para ser o mais próximo possível de uma mulher brasileira. Mas muita gente, com certeza, se incomoda por isso, por imaginar essa Maria eurocêntrica lá de 2 itens atrás, muito branca, que aqui eles colocam como uma mulher negra. Por que não? Nem vou falar aqui sobre Jesus aparecer, Jesus, o diabo e o João Grilo com a mesma cara. Por último, e é o tema que eu vou desenvolver no nosso exemplo de introdução, o analfabetismo, em uma sub-história desse filme. O Chicó, personagem do Selton Mello, se reencontra com a Rosinha, tinha sido o nosso casalzinho romântico do filme 1, que se reencontra entre idas e vindas no filme 2, e veja bem, eles tinham se desencontrado em alguma fase, alguma história, algum momento desse romance, eles tinham se desencontrado por conta de cartas que nunca tinham sido lidas e nunca tinham sido respondidas, já que a Rosinha tinha virado uma caminhoneira, tinha aí se jogado na estrada para ganhar o mundo, conhecer o mundo. Resultado, por que Chicó nunca tinha lido nem respondido essas cartas? Porque Chicó não sabia ler e ele tinha muita vergonha de admitir. Mesmo sendo casado com Rosinha, ele conseguiu disfarçar por anos essa situação por vergonha. Quando ele admite isso para ela ensina ele a ler. Então, o analfabetismo, nesse caso, tirou dele a oportunidade de voltar a encontrar a Rosinha, que é o grande amor da vida dele. Esse analfabetismo aí só tira dele a oportunidade de reencontrar o amor da vida dele. Mas vamos pensar de forma maior, de forma mais ampla, o analfabetismo poderia também tirar das pessoas outras oportunidades. Então, no nosso plano de redação, se numa prova hipotética esse fosse o tema, prejuízos do analfabetismo na sociedade brasileira, eu inventaria a seguinte questão-problema: quais os prejuízos causados pelo analfabetismo na sociedade? E a minha tese, a minha resposta para essa questão-problema seria isolamento social e perda de oportunidades de crescimento. Veja bem, a minha tese está respondendo a minha questão-problema e já está também antecipando qual vai ser o argumento 1 e o argumento 2. Vou usar aquela minha voz de locutora de rádio para ler para vocês uma possibilidade de introdução. O filme O Alto da Compadecida 2, famoso principalmente por retratar a diversidade cultural brasileira, retrata paralelamente um casal, Chicó e Rosinha, que se desencontra devido a cartas que nunca foram lidas ou respondidas. Tal desilusão ocorre pois ele não sabe ler, fato este guardado como um segredo da amada por anos. Apesar de fictícia, a comédia transmite uma triste, porém importante mensagem. O analfabetismo acarreta prejuízos, como o isolamento social, argumento 1, e a perda de oportunidades de crescimento, argumento 2.
Lembrando que aqui, nessas aulas, para simplificar o seu aprendizado, eu sempre vou partir do princípio que o argumento 1 e o argumento 2 serão você explicar o que é isolamento social e o que é perda de oportunidades, o que são perdas de oportunidades de crescimento. Faz sentido para você? Eu aqui, relendo junto com você, vi que eu usei 2 vezes a palavra retratar, na primeira e na segunda linha. Eu teria feito diferente aqui agora. Não sou uma super pessoa, não sou o ChatGPT. O ChatGPT talvez teria feito pior, sei lá. Mas, gente, é isso, é tentativa e erro, é fazer até ficar bom, e aí fazer até o bom ficar ótimo, fazer até o ótimo ficar excelente. Trouxe para você essa reflexão. Se você assistiu o filme, gostou, ou se assistiu e não gostou, mas enxergou mais uma possibilidade de tema para trabalhar com o repertório sociocultural, põe aí nos comentários. Eu achei o filme um chuchu, uma graça. Se você ainda tem a oportunidade de ver nos cinemas, assista. Ou assim que chegar nos streamings, assista que você vai gostar. Beijos de luz para vocês. A gente se vê na nossa próxima aula. Tchau!